Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live da nossa série de lives de segunda-feira. Eu sou Regina Prandini, sou doutora em Psicologia da Educação e sou estudiosa do Henri Vallon. O Henri Vallon é um teórico do desenvolvimento. Não é tão conhecido como Piaget, como Vygotsky, mas tem um trabalho muito consistente, né, a respeito do desenvolvimento infantil, e ele tem uma ênfase no papel das emoções no desenvolvimento. Então, eu começo falando dele, né, porque já que o tema da nossa live é como lidar com as emoções, né, as emoções das crianças, as birras, eu tenho o Vallon como minha referência, né, para estar falando aqui tudo que eu vou falar para vocês, né. Em primeiro lugar, eu queria começar falando de uma pergunta que foi feita, eu respondi nos stories, a respeito de uma etapa natural em que as birras são muito comuns, né. O Vallon coloca que por volta dos 3 anos, isso quer dizer que começa a acontecer antes, né? As crianças com 2 anos e meio, por aí já começam a apresentar isso. A criança começa a se diferenciar do adulto, ela começa a perceber que ela tem vontade própria, que ela não está ligada ao adulto que cuida dela. E aí ela começa a ficar um pouco teimosa até, né? Ela começa a querer testar essa independência do adulto e começa a dizer não para tudo. Então a gente vai falar, não, vamos pôr essa roupa, ah, não quero essa, ah, não ponho essa, eu quero aquela. Que é uma necessidade de se opor para afirmar um sentimento que tem de si mesma, como uma pessoa separada do outro, com vontades próprias. Então, nessa idade, né, por volta dos 3 anos, e isso se estende aí até quase os 6 anos, é muito natural que a criança faça birras, que não queira, que se recuse a fazer as coisas, né? E a maneira como isso vai se desenvolver vai depender muito da forma como a gente se relaciona com a criança e como a gente lida, né, com essas birras, com essas manifestações, né? Então, a primeira coisa é assim, quando a criança é contrariada, então você diz, não, você não pode sair, por exemplo, de biquíni, porque nós não vamos para a praia, você tem que colocar uma roupa assim, ou tá frio, tem que colocar um agasalho, e aí a criança é contrariada. E ela não se sente bem, não se sente feliz, porque ela está sendo contrariada. Então, ela vai manifestar essa contrariedade. E ela não tem controle, né? Como ela fica contrariada, ela fica com raiva, ela manifesta aquilo muito impulsivamente, né? E nesta fase, ela não tem mesmo condição neurológica de controlar esta emoção, esse sentimento. As emoções, né, elas se passam no corpo inteiro, né, e elas tomam conta da gente mesmo, do adulto, né, só que o adulto tem capacidade de perceber o que se passa no seu corpo e arrumar uma forma de lidar com isso, o que não acontece com a criança. Então, quando a criança faz uma birra, não, eu quero ir e tal, ela não é capaz de se controlar, né? E é este exatamente o momento do adulto dizer para ela, bom, olha, você está contrariada, você está com raiva, eu entendo porque você não quer fazer isso, acolher, né, este sentimento de contrariedade, acolher a raiva que ela tem, dizer, não, eu entendo, tudo bem, você tá com raiva, tudo bem, você tá contrariada, né? E a partir daí, ir dizendo, não, mas temos que colocar, então, primeiro, o que a gente faz ao conversar com a criança? A gente dá vocabulário para ela, nomear o que ela está sentindo e começar a aprender a falar sobre o que está sentindo. E isso é muito importante.
Como é que a gente sabe que o que a gente sente é raiva? Porque alguém algum dia reconheceu isso, né, e disse: você tá com raiva. E porque eu vejo nos outros e vejo os outros dizerem tá com raiva. A gente tem esta capacidade, né, de se ver no outro e de o outro perceber na gente também o que a gente está sentindo, né? Então, isso em relação à criança é muito importante, né? Ao dizer, não, você tá com raiva, você tá contrariada, tudo bem você tá com raiva, né? Mas, nesse momento, não é adequado isso, com tranquilidade. Mas o que que costuma acontecer, né? A criança, ela fica contrariada, ela começa a fazer uma birra, e aquilo irrita o adulto. Claro, irrita a gente. Você tá com pressa, né? Você tem que sair, você tem que vestir a criança, você tem horário para chegar em algum lugar. E ela tá dizendo: não quero, não vou. A gente também se toma, né, de uma emoção que é difícil lidar. E aquilo vira uma bola de neve, né? E aí essa birra, ela acaba crescendo e nos incomodando demais, né? Então a primeira coisa é a gente tentar se perceber, perceber a própria emoção, né? E tentar controlar isso e perceber que a criança não está fazendo aquilo para me irritar ou para me contrariar. Ela está fazendo porque ela foi contrariada, ela não sabe ser contrariada, ela não sabe se expressar de outra forma e ela precisa aprender. E quem vai ensinar para ela sou eu, o adulto que está ali com ela na hora que ela está fazendo raiva, né? Então, o acolhimento, a emoção manifesta pela criança é muito importante. Agora, uma distinção é fundamental, né? Acolher não é permitir, não é concordar, né? Não, acolher é você dizer: olha, eu te entendo, você tem motivo para estar com raiva, porque você queria fazer tal coisa, né? Então você ficou com raiva. Então eu estou acolhendo e dizendo: olha, o seu sentimento é legítimo, eu entendo o seu sentimento, eu estou acolhendo, né? Ele é raiva, ele é contrariedade, né? Mas agora é hora de fazer isso, ou agora isso não é apropriado. E aí a gente coloca o limite, né? Coloca o toque de realidade, né? Olha, nessa circunstância é assim. Já me perguntaram várias vezes também assim: e o que que eu faço quando a criança bate em mim? Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, está no meu colo, ficou contrariada, começa a fazer birra e começa a bater, bate no rosto, né, do adulto, da mãe, enfim. O que que eu faço? Né? Primeiro, a gente contém, você segura a mãozinha e diz: olha, eu sei que você tá com raiva, eu sei que você tá contrariada, eu sei que não é legal isso, né? Mas você não pode bater, né? Bater não pode, me machuca, eu não quero, isso não tá certo. E coloca o limite. Agora, segurar a mãozinha, né? Não é apertar a mãozinha com raiva. Então, aí é que entra o controle da gente na relação com a criança. Conter a gente pode, mas conter com segurança, com tranquilidade, sem agressividade, né? Isso é muito difícil, é muito fácil falar, né? Então, outra coisa que eu costumo ouvir, fala assim: mas você faz isso com seus filhos? E eu sempre respondo: quando eu conseguia, fazia, quando eu não conseguia, eu ficava com culpa, né? Porque quando a gente sabe o que deve fazer e não consegue fazer, a gente sente muito mal. Mas, na verdade, isso também acontece, né? Uma das coisas mais importantes para lidar com as emoções da criança é a gente lidar primeiro com as nossas próprias. Então, a gente tem que lidar com a nossa raiva na hora que a coisa está acontecendo, né? E tem que lidar com os nossos limites também. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente acha que deveria fazer.
muitas vezes a gente acaba fazendo o que a gente consegue. E aí é acolher também, né, um pouco a gente mesmo e dizer, olha, realmente não consegui, e enfim, ir lidando com essas situações, né? Mas voltando um pouco para a etapa, né, de desenvolvimento da criança de 3 anos, da criança do personalismo, essa é uma criança que vai ter, a gente precisa entender que ela vai ter essa necessidade de contrariar sempre, né? Ela vai ter a necessidade de dizer eu não vou, eu não quero, porque isso faz parte do desenvolvimento dela, da própria identidade, dela se entender como pessoa separada do adulto, né? Dela poder dizer eu tenho vontade disso. Então, falar com ela sobre isso também é importante. Olha, eu sei que você quer fazer isso sozinha, eu sei que você quer escolher. Não, e é legal querer escolher, mas você não pode escolher esse, você tem que escolher entre este e esse, que é o que é apropriado para esse momento, né? E ter essa paciência e esse controle, né? Esse autocontrole para colocar isso. E sempre ter presente que a criança ela está em busca de autonomia, né? De desenvolver a autonomia. Se ela percebe que ela está separada do adulto, por outro lado, ela deseja se separar também, e ela tem esse desejo de autonomia, né? De fazer, eu sei fazer sozinha. Outro dia eu vi uma pequenininha de 3 anos, né, num restaurante, assim, filha do dono do restaurante, e o pai dizia assim, não, você não pode, ela estava no meio das mesas e ela tinha chegado da escola e ela queria se trocar ali, era um dia de semana, e o pai diz, não, você não pode se trocar, vai lá e fala com a sua mãe. E ela diz, eu não vou falar com a minha mãe, porque eu sei me trocar sozinha, né? Com 3 anos, um toco de gente, e eu falo, bom, isso... E pegou a mochila e saiu cheia de coisa para ir não sei aonde, trocar a roupa, né? Então, a criança, ela tem essa necessidade, então a gente precisa acolher isso, né? Essa necessidade de busca de autonomia, de busca de diferenciação do adulto, né? De se sentir separado e capaz de fazer o que dá conta, né, das coisas dela, e ela não é capaz de se controlar nas suas emoções. Então a gente sempre tem que partir desse pressuposto para conseguir lidar com a situação, né? Agora, é muito difícil lidar com a raiva, e quando às vezes a criança começa a manifestar a raiva, e já uma criança maior, uma criança de 5, 6 anos, e qualquer coisa ela reage com agressividade, isso também é muito difícil de lidar, né? Mas o que eu tenho visto é que muitas vezes a gente acaba alimentando a raiva da criança. Então, em vez da gente acolher e aplacar essa raiva, lembrando que acolher não é fazer a vontade da criança, não é não colocar limite, muito pelo contrário, é só entender que ela está com raiva e dizer que ela pode ter raiva sim, só que vamos ver o que vamos fazer com essa raiva, né? Mas o que acontece é que às vezes o adulto ele vai se irritando com o tempo, porque a criança manifesta uma vez, manifesta outra vez, e vai começando, e aí coloca de castigo, né? E aí fala coisas como, ah, você também sempre faz isso. Coisas que vão alimentando esse comportamento em vez de aplacá-lo, né? Então, aí é que a gente precisa pensar, né, em como acolher, como lidar com aquelas situações, né? Tentar perceber quais são as circunstâncias que fazem aquela criança ter manifestações de raiva, né? Ter manifestações difíceis de lidar, identificar essas circunstâncias, tanto quanto possível procurar evitar. E quando a gente não consegue evitar, muitas vezes a gente consegue prever, você já sabe, olha, vamos ter que fazer tal coisa, eu já sei que ele vai, né, vai ter um chilique, vai não sei o quê, porque não vai querer, né? Então, preparar a criança antes,
Falar, olha, eu sei que você não gosta disso, eu sei que isso te deixa com raiva, te irrita, né? Mas nós vamos ter que fazer tal coisa. Então pensa um pouquinho, o que que a gente pode fazer para você se sentir melhor, né? E deixar que a criança diga, né? Então você diz, olha, você não pode, por exemplo, chutar, você não pode bater, mas você pode dizer, eu estou com raiva, eu não quero, né? Aceitar que a criança diga isso e não dizer, ah, não fala essas coisas, imagina, ter raiva é muito feio, né? Você tem que ser uma criança boazinha, porque isso alimenta ainda mais a raiva e dá para a criança uma sensação de inadequação muito grande em relação a ela mesma. Então ela começa a ter uma visão ruim dela mesma, né? Então, e aí ela começa a crescer, e aí a criança está com 8 anos, né? E ainda tem um comportamento de birra, um comportamento super inadequado, e não consegue lidar com a raiva, e não vai conseguir mesmo, porque o controle das emoções, ele só vai terminar de se desenvolver lá, assim, no final da adolescência, né? Então, ela não vai ter todo esse controle. Então, a gente precisa dar para ela recursos, né, estratégias para enfrentar situações e conseguir manifestar essa raiva do jeito mais adequado possível, né? Dando vocabulário, prevendo as situações e preparando antes, né? Observando muito sempre a criança, o como que ela manifesta raiva, do que ela tem raiva, o que eu faço que acaba não ajudando nessas situações, né? E fazer uma leitura dessas situações e tentar manejar, né? De uma maneira assim mais amena, né? Agora, como eu já falei, não é fácil, né? Não é fácil porque a gente se envolve. Eu falo sempre que a emoção ela é contagiosa. Então, quando eu vejo alguém muito emocionado com qualquer emoção, né? Emocionado de ver uma cena triste, emocionado numa situação de luto, emocionado porque tá com raiva, né? Enfim, qualquer coisa. Eu assisto um filme, por que eu me emociono num filme? Né? Porque aquilo de algum jeito me toca, né? E eu me vejo naquela situação, né? Ou eu me coloco naquela situação, ou aquela situação me toca de algum jeito. Então, este poder de contágio é o que nos dificulta lidar com as emoções da criança. Por quê? Porque estas emoções nos contagiam e nos afetam. Então, eu também preciso reconhecer as situações em que eu vou ter dificuldade em lidar com a criança, né? Porque eu já vou assim, bom, já sei que isso vai ser chato, eu já sei que isso vai ser horrível. Uma situação que eu lembrei agora muito comum. Tem que levar a criança para fazer exame de sangue e a criança já fez o exame há uns meses atrás, vai ter que repetir e foi aquele horror, e chega no laboratório, todo mundo quer agarrar, é aquele caos, a gente fica num estresse, né, que não se aguenta. Então, como lidar com isso? Se preparando antes, né? Então, já sei que a situação vai ser estressante. Eu já sei que eu vou me estressar. Não, mas eu não vou falar nada, eu vou levar lá, porque aí quando chega na hora eu só lido naquela hora, né? E pronto. É pior, porque a criança percebe, você já vai estressado pro laboratório, carregando a criança e pensando, vai chegar lá, vai ser horrível, vai não sei o quê. A criança chega lá, vê a situação, já começa a se estressar e não pode falar. Então fica tudo muito complicado, né? Ao passo que, vamos imaginar, bom, então eu também tenho que fazer um exame qualquer, tenho que fazer um hemograma, não sei o quê. Então eu vou tentar colocar as duas coisas juntas, eu vou lá, eu tiro o sangue primeiro, eu converso com ela. E se tiver que conter, gente, fazer isso com
serenidade, eu acho que a minha palavra é sempre serenidade, né? Tem que conter, mas é sem agressividade, é respirar fundo, é ir falando com ela com palavras tranquilas, falando, olha, eu tô aqui com você, isso dói mesmo, é chato mesmo, mas eu tô aqui, né? Daqui a pouco nós vamos sair, vamos andar, vai passar logo, né? Isso passa logo. E ajudar, né, acolhendo a criança a passar por aquela situação e se preparar para aquilo, né? Até pensar em coisas que você vai falar. E outra coisa que faz muito mal é assim, prometer recompensas. Né? Então, você não gosta de ir lá, você não quer ir, eu já sei que você fica bravo, mas tudo bem, depois que a gente sair de lá, a gente vai tomar um sorvete, né? Isso também não é muito educativo, né? Porque a criança vai se conter em nome de uma recompensa que vem depois, né? É muito mais educativo se ela entende por que ela tem que ir, ela entende o que ela tem que fazer, ela entende a circunstância, né? Você explica e, enfim, terminou, né? Nós vamos para casa, nós vamos retomar a rotina, ou nós vamos fazer um passeio, enfim, mas sem o tom de recompensa. Outra coisa, eu tô olhando aqui algumas coisas que, né, mandaram na caixinha e que pediram para eu comentar. Outra coisa que me colocaram foi assim, e o que a gente faz quando a gente tá, né, numa reunião de família e a criança começa a ter um ataque e aí a família inteira quer se meter? Primeira coisa é pegar a criança, gente, e sair do foco das atenções. Você pega a criança e vai para um quarto, vai para fora da casa, desce de elevador, entendeu? E vai lidar você e ela com aquele momento de birra, né? Com seus recursos, sem deixar as pessoas intervirem, porque cada um vai ter uma solução para aquilo, né? E faça o que você fizer. Sempre vai ter quem critique. Então, se é porque a gente pega no colo, é porque pegou no colo. Se porque briga, é porque brigou. Enfim, né? Tira da situação, tira do meio do público, leva para algum lugar e vai resolver do jeito que você acha melhor, né? Com os recursos que você tem, com as suas convicções sobre a sua maneira de educar. Tá bom? Outra coisa que eu queria voltar, né, é a diferença entre emoção e sentimento, né? A emoção, quando vem, né, quando a criança vem com as emoções dela, quando ela chora muito, quando ela tem raiva, quando ela não quer, quando ela tá contrariada, enquanto ela não tiver um vocabulário para lidar com isso, para contar o que está acontecendo com ela e para conversar sobre o que está acontecendo, o que está passando no corpo dela é emoção e ela não tem ideia do que é aquilo e por que aquilo acontece, né? É a gente ao conversar, é o adulto a conversar e dizer, olha, isso é raiva, isso vai passar, você tá com raiva porque, né, eu observei que o seu primo tirou o seu brinquedo, né, então nós vamos lá, vamos conversar com ele, mas você se acalma primeiro, tá certo? Vamos esperar passar um pouco isso, né, esperando um pouco a raiva passa, vamos tomar uma água, esperar um pouquinho, né, ela vai adquirindo recurso, né, para quando mais tarde um pouco isso volta a acontecer, em vez dela chorar e se desesperar, ela pode expressar aquilo dizendo, eu estou com raiva porque o fulano pegou, né? Eu estou com raiva porque tal coisa. Então, quando eu sou capaz de identificar aquilo que está passando no meu corpo, né? Porque a emoção passa no corpo inteiro. E sou capaz, quando a minha consciência, né, toma posse disso e é capaz de expressar, né, em palavras, isso se tornou um sentimento. E com sentimento a gente pode lidar.
com emoção é muito difícil. A emoção, ela nos deixa absolutamente entregues a ela, né? Então, isso acontece com a criança que não tem vocabulário, e isso acontece também com o adulto quando ele não tem recurso, né, para lidar. Quando a gente consegue, tem muita gente que nunca pôde falar sobre as emoções quando pequeno, nunca foi ensinado, e quando adulto, né, chega na terapia, o psicólogo precisa muitas vezes ter um rol, né, de vocabulários, porque a pessoa diz, mas não sei o que, ele diz, mas o que é que você está sentindo? E a pessoa não consegue nomear, né, o que sente. Então, muitas vezes, o terapeuta faz isso, né? Diz, mas o que você está sentindo? Você está sentindo angústia? Você está sentindo medo? Você está sentindo, né, raiva? E tem outra, né? Quando criança ouviu que raiva é feio, não pode sentir raiva, que criança que tem raiva não é criança boazinha, a gente tem muita dificuldade, quando adulto, de reconhecer que está com raiva, dizer que está com raiva e achar que tudo bem, né? E ter raiva, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é fazer mal para o outro com a raiva que a gente tem, né? Agora, também em relação à raiva, é importante considerar, a gente não pode classificar os sentimentos em bons e maus e dizer, não, raiva é ruim, é um sentimento negativo, é um sentimento ruim. É a raiva que nos protege, que nos dá possibilidade de lutar pelas coisas que a gente quer, de se defender, né? Enfim, de se colocar no mundo e poder se defender das coisas que nos atingem, daquilo que a gente não quer, né? A raiva é a base da indignação, né? Que ela nos permite nos indignar com injustiça. Então, ela é um sentimento muito adequado, sim, a muitas situações. Ela só não é adequada quando ela faz com que a gente faça coisas, né, que prejudicam o outro, façam coisas que não são éticas, né? Da mesma forma, a vergonha. A vergonha é bom também, uma dose de vergonha, porque senão a gente sai se expondo no mundo e fazendo coisas que, né, ela de certa forma, ela controla um pouco o comportamento. Agora, ter vergonha demais e não se colocar, não poder falar com o outro, não poder falar o que sente, também é ruim. Então, todos os sentimentos, todas as emoções, a questão não é de serem positivos ou negativos, né? A questão a considerar é se essas emoções, esses sentimentos que a gente sente, que manifesta, eles estão, primeiro, proporcionais à situação. Quer dizer, se eu estou sentindo raiva por alguma coisa que realmente dá raiva e que é justo, né? E que ela está numa intensidade proporcional, né? Ou se por um nada eu explodo, né? Aí ela está desproporcional. Então, é ver adequação e intensidade, né? Se está adequada. E aí, ajustar o que a gente faz com o que a gente sente, né? Essa é a questão, né? O que a gente tem controle é sobre o que a gente faz com o que a gente sente. A gente não tem controle sobre as emoções, né? Eu tenho controle sobre o que eu faço com elas, né? Eu tenho controle se eu tendo raiva do outro, eu vou bater nele, né? Pensando numa criança de 8 anos, eu vou lá e vou bater nele, né? Ou se eu vou lá e vou discutir, vou falar, olha, fulano, eu tô com raiva de você porque você fez isso, né? Eu tô querendo tal coisa, enfim, né? E cabe a nós, adultos, educar as crianças para isso. Sempre pensando na proporção, né? Verificando se a intensidade daquele sentimento tá justificável pela situação, né? Por exemplo, medo. Se a criança
tem muito medo de alguma coisa que não é tão assustadora, é uma coisa para se pensar. Muito medo de escuro, por exemplo. Então, por que você está com medo de escuro? Você está com medo, acolher esse medo, né? Eu tô aqui com você, então vamos ver, vamos acender uma luzinha, o que te deu medo, né? Porque é um medo que não está protegendo, ele está atrapalhando, né, a vida. E ele pode estar desproporcional, né? Agora, quando a emoção ela tá adequada à circunstância e tá numa intensidade proporcional, ela é sempre positiva. Seja medo, seja raiva, seja indignação, seja alegria. Mesmo alegria demais, gente, euforia, não é legal, né? Porque não nos conduz a um comportamento adequado, ajustado socialmente, né? Então é muito importante pensar em relação à criança isso, se o sentimento ele está justificado, né, pela circunstância, se ele está proporcional, ensiná-la a nomear, a acolher, ensiná-la a lidar com ele. Então tem várias formas, por exemplo, de fazê-la expressar isso por desenho, por atividade física, né? Além das palavras, se isso se faz necessário, né? Expressar os sentimentos é muito importante, né? E sempre lidar com os nossos próprios sentimentos. Eu acho que eu fiz assim um apanhado de tudo que me escreveram nas caixinhas, que gostariam de saber. Agora eu vou perguntar se vocês têm mais alguma pergunta, né? Dizer que meu time de marketing, eu tô vendo umas por aí, me orientou para não ficar aqui falando durante uma hora inteira, que era para falar menos, né? Então hoje eu tô falando um pouco menos e tô aqui, vou deixar um pouquinho aberta para perguntas, se vocês tiverem perguntas, se não, eu vou encerrar. Alguém tem pergunta? Bom, gente, então, como não tem pergunta, eu na orientação educacional e familiar, é isso que eu faço. Conversar com os pais, né, sobre os desafios, sobre as questões que eles estão tendo com os filhos, né, sobre as dificuldades que eles encontram, tentando encontrar com eles estratégias para lidar com essas dificuldades, estratégias que sejam sustentáveis por cada família, porque o que é sustentável por uma não é sustentável pela outra, isso é uma questão muito individual, né? Enfim, eu fico à disposição de vocês, essa live vai lá pro YouTube. Peraí que tem uma pergunta. Mãe de uma bebê cheia de energia, com 1 ano e 4 meses, já pode ser fase da birra? Pode sim, porque ela quando se sentir contrariada, entendeu? Ela quer ir brincar na água, você pôs lá uma bacia no quintal com água, e aí já deu, já chegou a hora que já tá de noite, e tem que sair da água. A criança não vai querer, às vezes ela vai brigar com você, vai se jogar no chão, né? E é isso, ela não quer sair, tá muito bom ali, né? E outra coisa que a gente precisa pensar é que a criança, ela vive o hoje, o agora, esse instante, né? Não é que nem a gente que tem um ontem e tem na cabeça tudo que tem que fazer daqui a 1 hora, amanhã. Para uma criança de 1 ano e pouco, tá ali brincando na água, é tudo de bom, é a melhor coisa que tem. Ela não quer sair dali porque aquele aqui agora para ela não acaba, não tem o depois, né? Então ela vai se sentir muito contrariada aí quando você falar para ela sair. Então é super natural, né? A questão é essa, é você ter a serenidade para pegar o seu bebê e dizer, nossa, legal, a água tá gostosa, né? Tá mesmo, que bom, você aproveitou, por isso que você não quer sair, você tá contrariada, mas olha, tá na hora de sair, a mamãe vai te tirar, tá bom?
E aí ela vai chorando e você vai levando, e olha, nós vamos tomar banho, e vai ser bom também. Enfim, lidar com as coisas de uma maneira leve, né? Que aí, pouco a pouco, ela vai adquirindo vocabulário, vai começando a falar, né? E, olha, sempre vai ser difícil, porque com a criança, na fase da birra, assim, é difícil, depois, quando eles estão adolescentes, também, às vezes, é muito difícil, e eu posso dizer isso, eu posso dizer para vocês por experiência própria. Quando a gente ensina desde pequeno a falar muito sobre o que sente, sobre o que pensa e conversar muito, na adolescência dá bastante trabalho, porque eles falam bastante. O que mais? A serenidade chora. Pois é, às vezes a gente chora junto, sim, né? Não é fácil, não. Mas é isso, gente. Então, tem mais alguma pergunta? Bom, eu vou terminando por aqui. A live vai para o YouTube, para o meu canal, né? Que a gente começou semana passada, então tem a live da semana passada e vai essa também. E eu fico à disposição nos meus canais, tá bom? Para quem quiser falar comigo, para quem quiser saber um pouco mais da orientação educacional e familiar, tá? Tchau, gente. Beijo.